Bom, pessoal, o objetivo de aprendizagem com relação a esse vídeo, como achar o vetor aceleração de um corpo e por que um corpo tem essa aceleração, mesmo que sua velocidade escalar seja constante. Então, definimos o vetor aceleração média do carro no intervalo como a variação vetorial da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, né? Ou seja, então a aceleração ele é um vetor, tá? Como a gente já discutiu nas primeiras aulas, ele precisa de uma orientação, tá? Ele respeita a variação da velocidade. Então, para onde apontar esse vetor variação de velocidade, será também a mesma direção em sentido da aceleração, tá? Então, ó, tempo final menos tempo inicial, velocidade final menos velocidade inicial, né? Isso de forma vetorial também, não só de forma numérica, e o intervalo de tempo. Então, ó, aqui é um carro que se move ao longo de uma curva, né? De P1 até P2. Então ele está aqui nessa posição. Aqui de azul é a trajetória dele, tá? Repare que o vetor velocidade 1 ele é um pouco maior que o vetor velocidade 2, né? Então ele perdeu velocidade daqui para cá, tá? Então o que diz aqui, ó, este carro acelera enquanto reduz ao fazer uma curva. Sua velocidade instantânea varia tanto em módulo quanto em direção, tá? Então, ó, o fato dele estar mudando de velocidade, ó, de valores, tá? Vamos colocar números aqui. Pronto. Então, repare que ele está perdendo velocidade, tá? Então, isso faz com que ele esteja acelerando. Mas, Rodrigo, acelerar não é aumentar a velocidade? Não, acelerar é mudar a velocidade, tá? Ou ele perdendo, ou ele ganhando, ele está acelerado, tá bom? Então, o que vai dizer se ele vai perder velocidade ou ganhar é o sinal da aceleração. Se ela tiver o mesmo sinal da velocidade, essa velocidade vai aumentar, tá? Então aqui ele está mudando a velocidade, não só o valor, tá? De 30 para 40, de 40 para 30, como exemplo, mas também está mudando a velocidade. Repare que ele aponta nessa direção e agora mudou para essa direção aqui, ó, tá? Então, por mais que ele não tivesse mudado o valor da velocidade, ele estaria acelerado porque estaria mudando o sentido do vetor, tá? Então, olha aí, como é que a gente define o ΔV, né? De forma vetorial. Então, a gente já viu isso na soma de vetores, né? Ou subtração de vetores. Então, repare aqui, ó. ΔV é o vetor V2 menos o vetor V1, tá? Por subtração de vetores. Ou seja, a gente vai pegar o vetor V2, ó, V2 menos V1. Então, você tira daqui o vetor V2, ó, a gente vai transpor para cá. Pega o vetor V1, ó, vai transpor para cá, né, ó, ficou os dois com a mesma origem, tá? E aí, ó, a mudança do V1 para o V2, ó, quem determina é esse vetor aqui, ΔV, ó, a variação de velocidade. Então, o vetor V1 apontava aqui, o vetor V2 agora aponta aqui e deste tamanho, né? Ele mudou o valor e o sentido também. Então, ΔV é esse vetor que tampa aqui, ó, tá? Se você olhar para esse desenho geométrico aqui, da forma como a gente aprendeu na soma de vetores, né? Ou subtração, como é que a gente acha que quem seria o vetor soma aqui, ó? Quem mais quem vai dar quem aqui, tá? Então, para determinar a aceleração média do carro entre P1 e P2, né? Que são os pontos em que ele está, primeiro temos de achar a variação da velocidade ΔV subtraindo V1 de V2. Tudo bem, foi isso que a gente fez até agora. Olha aí, note que V1 mais ΔV é igual a V2. Então você repara aí, ó, como a gente aprendeu lá para somar vetores, a gente bota um vetor, né, com a ponta dele na cauda do próximo vetor. Ó. Então o vetor V1 está somando com ΔV. Isso vai dar o nosso V2, ó, né? O V2, ó,
cauda com cauda, ponta com ponta. Esse seria o vetor soma, tá? Tá aqui embaixo, ó. V1 mais ΔV é o V2. Então, ele é o nosso vetor soma, tá? Então, já que a aceleração, né, o vetor aceleração, é o vetor de variação de velocidade sobre o tempo, que demorou para ir do ponto 1 até o ponto 2. Então, se você pegar aqui, ó, esse ΔV, tá, é justamente o ΔV do slide anterior. Tá aqui ele, ó, tá? Então, transpondo para cá, essa mesma direção e o mesmo sentido de mudança de velocidade é o da aceleração, já que a aceleração significa isso, né? Mudança de velocidade com o tempo. Então, vamos deixar isso claro na nossa cabeça, né? Qualquer partícula que segue uma trajetória curva está acelerando, tá? Então, não importa se ele está mudando de 30 para 40 ou se ele está reduzindo de 40 para 30, ou se ele está sempre a mesma velocidade, tá? De 40 para 40. Ele não mudou o valor, mas se ele estiver numa trajetória curva, ele vai estar acelerado, tá? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide um desenho. Quando uma partícula se move ao longo de uma trajetória curva, sua aceleração é sempre diferente de zero, mesmo quando o módulo da velocidade for constante. Ou seja, se o valor da velocidade é sempre o mesmo, sempre vai existir uma aceleração. Que mais para frente a gente vai relembrar que o nome dela é chamado de centrípeta. Tá? Ela sempre numa curva aparece essa aceleração. Existe aceleração diferente de zero sempre que houver qualquer variação do vetor velocidade, incluindo apenas variação da direção desse vetor, sem variação do módulo da velocidade. Tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então aqui, ó, trajetória curva, né? Então, para achar a aceleração instantânea A em P1, tomamos o limite de A enquanto P2 se aproxima de P1, né? Implicando que ΔV e ΔT tendem a zero. Ou seja, se eu quero calcular a aceleração instantânea, eu vou reduzir esse tempo bem curto, mas bem curto, que é quase zero. Isso, você acaba reduzindo esses pontos aqui, ó, porque se daqui para cá demorou 2 segundos, então 1 segundo vai ser aonde? Ah, Rodrigo, 1 segundo é a metade, então é no meio do caminho, então ponto 2 estaria aqui, ó. E meio segundo, ah, Rodrigo, então é 1/4 do caminho, meio segundo, estaria bem aqui. Então a cada vez que você reduz o tempo, você reduz essa distância, consequentemente a variação de velocidade também vai diminuindo, tá? Pois bem, se a gente reduzir o tempo a quase zero, né, praticamente zero, então a gente vai colocar as duas setas aqui, ó, praticamente num ponto só, tá? Então, a aceleração instantânea é com ΔV, né, tendendo a zero, né, e o tempo também. Trajetória em linha reta, aceleração. Então, repare que o V1 tem um tamanho de vetor e o V2, né, essa mesma partícula, né, um carro, quando ele chega no ponto 2, o vetor V2 aumentou, então a velocidade, né, modificou daqui para cá, ó. Não modificou a direção nem o sentido, continua apontando no mesmo caminho, tá? Porém aumentou o tamanho, aumentou o módulo, tá? Então ele foi acelerado. Isso aqui a gente já sabe, né? Quando aumenta a velocidade, o objeto está acelerado. O movimento curva. A aceleração pode ser decomposta em um componente A //, ou seja, uma aceleração paralela à trajetória, e um componente A perpendicular à trajetória. Então a aceleração ela pode ser desmembrada em dois tipos, tá? Daqui, ó, de novo, aqui a trajetória do veículo, tá? Aqui nesse exato momento, ó, ele tem uma velocidade que aponta para cá, mas a cada ponto que ele chega, ele vai ter uma nova velocidade, tá? Essa aceleração aqui, ó, uma que aponta para o centro, ó, né? Ortogonal à trajetória em P, componente de A perpendicular à trajetória. Essa aceleração aqui, ela não consegue mudar o valor da velocidade, tá? Então, se essa velocidade valia 50 km por hora, vai continuar 50.
essa aceleração perpendicular, ela não consegue mudar o valor, tá? Ela só muda a direção. Então, se esse vetor velocidade aqui, ó, muda de direção, vamos supor que isso é um vetor que eu desenhei reto, tá? Vamos supor que está reto. Então, você repara que o vetor mudou de direção. A culpa dessa mudança de direção foi culpa da aceleração que aponta perpendicular a esse movimento, tá? Vamos desenhar aqui o vetor aceleração perpendicular. Pronto, ó. Então essa aceleração, a única coisa que ela faz com a velocidade é mudar a orientação dela, tá? Então ela está modificando, ela está indo num sentido e acaba mudando por culpa dessa aceleração. Ou já a aceleração que faria ele aumentar ou perder velocidade seria essa, né? Aceleração paralela à velocidade, ó. É uma aceleração no mesmo sentido da velocidade, ele dá um acréscimo, né, ou diminuição no valor da velocidade. Se a aceleração, ó, repara aqui o V1 e olha aqui para a aceleração. O V1 e a aceleração, eles são, ó, ortogonais, né, ó, formam um ângulo aqui, ó. Na verdade aqui o V2 já com o A, né, porque o V2 já foi uma resposta por culpa dessa variação de velocidade que vai acarretar nessa aceleração, tá? Então a aceleração ela faz uma mudança no sentido da velocidade, se for uma aceleração perpendicular. Se a velocidade for constante, a gente tem essa característica aqui de aceleração. O objeto está fazendo uma curva nessa trajetória, tá? Isso aqui é a velocidade no instante desse ponto P. E a aceleração ela está perfeitamente alinhada com a normal, ou seja, ela é perpendicular, né? Normal, o sinônimo de normal é perpendicular, são sinônimos. E aí, essa aceleração não consegue mudar, ó, o valor da velocidade, ela é constante, ó. O valor é constante, tá? Mas o que está mudando é a orientação. Já aqui, ó, com a velocidade crescente, então, ó, ele está fazendo uma curva, a aceleração ela está um pouco inclinada para cá, porque nada mais é isso aqui do que a soma vetorial da aceleração, ó, dessa aqui com a aceleração normal, ó. E somando esses dois vetores, vamos ter aqui a aceleração nesse sentido, né? Em tudo de fazer a curva e aumentar a velocidade. Essa já é o contrário. Ela está fazendo a curva, por isso que tem uma componente para dentro, mas ela está fazendo a curva perdendo velocidade. A cada segundo ela fica mais lenta, tá? Velocidade decrescente. Então, pessoal, é isso, tá? Então a gente já deu agora uma explanação geral sobre a aceleração, tá? Tanto média como instantânea, do ponto de vista vetorial, tá? Soma de vetores da velocidade e o que vai acarretar na aceleração final, né? Se essa aceleração vai só causar uma mudança no sentido da velocidade, ou se além de causar mudança no sentido da velocidade, também vai causar uma mudança no valor, aumentando essa aceleração ou diminuindo o valor dela, tá?